Sejam muito bem-vindos ao canal 5 Minutos. E a notícia que a gente está trazendo agora é aqui do G1, ó. Aconteceu finalmente, hein? Vamos lá. Estados Unidos sanciona Moraes com lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros. Não só estrangeiros, né? São para punir pessoas que vão contra a liberdade de expressão, a liberdade individual, que cometem crimes e que os Estados Unidos não tem como punir porque eles não estão lá no país. Eles pegam a forma de punir é isso, porque é uma morte financeira, né? Então vamos lá. Essa aqui é a notícia, está saindo aqui agora. Foram diversos abusos cometidos ao longo desses últimos anos. Não dá para a gente fugir disso. E a principal questão que você coloca é uma coisa que eu nunca imaginaria que a gente conseguiria perceber aqui passando pela gente. Mas o que você percebe é o seguinte: a perseguição ao inimigo político. Porque se você tem, na maioria das vezes, na maioria dos países, apesar de existirem países que você tem vários partidos, o que ocorre? Na maioria das vezes, acaba se centralizando só em dois lados. Aqui no Brasil está assim, nos Estados Unidos sempre foi assim, né? Aqui no Brasil você tem vários partidos. Porém, se você for olhar, depois daquela era que se passou de PSDB e PT, hoje o que você tem é, de um lado, bolsonarismo, de outro lado, esquerdismo, ou PT, PL, a forma que você queira. E o que ocorre? Para que se comece a se estabelecer um regime de ditadura, o que você faz é um dos lados começa a punir o outro lado e impedir que o outro lado participe das eleições. Você vê que você pode perceber isso muito claramente na Venezuela. Quase que o que a gente está percebendo aqui agora é um processo de venezualização que está acontecendo com a gente em tempo real. Porque o que a gente tem que perceber é o seguinte: esse tipo de processo, a pessoa não vai chegar e declarar uma coisa e falar, ó, eu tô sendo do mal, eu vou impor as sanções contra a população agora, só eu que mando e tudo. Não é assim que é feito, né? Mesmo no regime militar brasileiro, não foi assim que foi feito. Né? O que se faz sempre é o seguinte, ó, vamos aqui salvar a democracia, vamos proteger a democracia, vamos proteger a população. Olha, a gente está protegendo a população, a gente não vai deixar vocês terem um debate livre, porque a gente tem que proteger vocês. São fake news. Nós vamos fazer aqui uma questão, porque você tem que ser protegido das notícias falsas. Tem muita notícia falsa acontecendo e essa notícia falsa vai fazer que vocês votem de forma errada. E aí, para vocês não votarem de forma errada, nós vamos pegar e vamos proteger vocês através de regulação das redes. Então é isso que está acontecendo. A gente não viu a votação no STF a respeito das Big Techs agora recentemente, que não seria uma coisa que ali não era o local para que isso acontecesse, mas aconteceu, foi lá. Os caras não estão fazendo isso? Então o que ocorre? O que aconteceu foi isso. Foi imposta essa lei agora. É uma coisa de um país intervindo dentro de um outro país? Sim. Porém, o que os Estados Unidos está percebendo? Está percebendo um processo, como eu falei, de venezualização dentro de um país muito mais importante dentro das Américas do que a Venezuela. Apesar de o Brasil não ser um país assim em termos de comércio, em termos de uma importância geral internacional, não ser tão relevante assim em muitas situações, em outras situações ele é sim, porque se trata de um país com uma população grande, territorialmente grande, que pode ser unido com outras potências internacionais, como por exemplo a Rússia ou a China, e que traria para os Estados Unidos uma diminuição do eixo de ação, da influência dos Estados Unidos globalmente. Agora, será que isso vai parar por aqui? Só no Alexandre de Moraes? Ou vai se estender para o futuro para outras pessoas? A forma como eu percebo é o seguinte: eles estão fazendo uma coisa de cada vez. Porque se eles fizerem tudo de uma vez só, já se encerra tudo que eles podem fazer, já gastou todas as cartas, já acabou. Eles estão fazendo como se estivesse mostrando para os outros ministros: olha o que nós podemos fazer aqui. Ó. Sancionamos essa pessoa.
Agora, vocês vão continuar, vão apoiar ela. No primeiro momento, eles apoiaram. Já mostraram, já que apoiaram. Né? Ontem teve a declaração do Barroso, teve uma declaração também do Gilmar Mendes. Ok. Porém, que força que esse apoio vai mostrar mais adiante? O que vai ser feito? E também a gente tem que fazer um link disso com as negociações que estão sendo feitas pela questão das tarifas. Para que se resolvam a questão das tarifas, é necessário 2 pontos. A questão das Big Techs e a questão do Bolsonaro. E essa questão do Bolsonaro fica muito claro a venezuelização devido a isso, porque você está perseguindo o seu adversário político. Você está pegando a pessoa que seria a principal pessoa do outro lado e você está impedindo essa pessoa de participar da eleição. Ah, mas poderia se colocar outra pessoa no lugar. Tem o Tarcísio, tem outras pessoas, tudo mais e tal. O que nos garante que essas outras pessoas também não serão impedidas no futuro? Qual a garantia que a gente tem disso? Há pouco tempo atrás, já existiu um movimento em relação ao Tarcísio de supostamente ele poderia ser também impedido de participar da eleição. Então você não sabe o que vai acontecer no futuro, né, se esses caras não forem impedidos. Como eu estava falando no outro vídeo, a democracia ela tem que resistir ao debate de ambos os lados. Não adianta você pegar, por exemplo, e colocar um lado só falando, o outro lado não pode falar, e aí você quer dizer que você tem democracia. Não. O que tem que acontecer é o seguinte, tem que existir o debate, a gente tem que colocar as ideias na mesa, a ideia vencedora vai ser a que vai dominar por aquele período, e assim sucessivamente você vai ter as eleições seguintes, você vai acontecendo da mesma forma. Você não pode pegar, cara, e pegar o principal candidato, como foi feito na Venezuela agora nas últimas eleições. E essa questão da Venezuela ficou muito clara, por causa de uma questão aqui que é o seguinte. Vocês lembram que o Biden fez uma série de liberações da Venezuela, que a Venezuela não estava antes, não podia vender petróleo nem nada, com a promessa de que seriam feitas eleições limpas na Venezuela. O Maduro fez essa promessa. Ok. Quando chegou na época da eleição, aconteceu o que aconteceu. Ficou super claro que o candidato da oposição era o que era vencedor, ele não quis aceitar e não fez as eleições. Porém, nas eleições anteriores, não quer dizer que ele não estivesse fazendo isso nas eleições anteriores. Estava fazendo sim. Porém, o que ocorre? Você não tinha um olhar internacional tão grande quanto o que aconteceu nessa última eleição que aconteceu agora. Então, é uma pena muito grande que a gente esteja acompanhando esse processo da diminuição das liberdades no país. E eu espero que com essa aplicação dessa sanção agora, isso possa diminuir. Vamos ver o que vai rolar, né? A gente não sabe. O Brasil é sempre uma surpresa, não sabemos o que vai acontecer. Mas vamos esperar que seja alguma coisa que leve para mais liberdade. Tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado por assistirem e até o próximo.